Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa sexta aula do nosso estudo O Pensar em Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o texto O que quer dizer pensar. Na quinta aula, nós comentamos os parágrafos 9 e 10º deste texto, que na tradução em português estão na página 112. Vou ler novamente essa passagem. Diz assim: o que mais cabe pensar cuidadosamente mostra-se no fato de ainda não pensarmos. Insistentemente, ainda não, apesar da situação mundial tornar-se cada vez algo a se pensar mais cuidadosamente. Este processo parece exigir antes que o homem atue, ao invés de discursar em conferências e congressos, e assim mover-se em meras representações do que deveria ser e como precisaria ser feito. Assim, parece que falta ação e, de modo algum, pensamento. E, no entanto, talvez, já desde séculos, o homem venha agindo demais e pensando de menos. A leitura e o comentário desta passagem, deste texto, nos levou, na quinta aula, a tomar como tema ou subtema a questão do pensar e da ação. Isso nos levou a ler as primeiras páginas de A Carta sobre o Humanismo, texto de Heidegger, como o nome diz, uma carta que ele escreveu a Jean Beaufret, em 1947. Então, nós lemos alguns parágrafos desse início, vou reler o que lemos na última aula para tornar mais viva a nossa memória. Diz assim: de há muito que ainda não se pensa, com bastante decisão, a essência do agir. Só se conhece o agir como a produção de um efeito, cuja efetividade se avalia por sua utilidade. A essência do agir, no entanto, está em consumar. Consumar quer dizer conduzir uma coisa ao sumo, à plenitude de sua essência, levá-la a essa plenitude, producere. Por isso, em sentido próprio, só pode ser consumado o que já é. Ora, o que é, antes de tudo, é o ser. O pensamento consuma a referência do ser à essência do homem. Não a produz, nem a efetua. O pensamento apenas restitui ao ser como algo que lhe foi entregue pelo próprio ser. Essa restituição consiste em que, no pensamento, o ser se torna linguagem. A linguagem é a casa do ser. Em sua habitação mora o homem. Os pensadores e poetas lhe servem de vigias. Sua vigília é consumar a manifestação do ser, porquanto, por seu dizer, a tornam linguagem e a conservam na linguagem. Então, na aula passada nós comentamos essa passagem, né, em que Heidegger diz que o pensar é agir. Mas, para entendermos esta tese de que o pensar é agir, nós precisamos pensar justamente o que é a essência do agir. E Heidegger começa dizendo que há muito nós não pensamos de uma maneira bem nítida, bem decidida, a essência do agir. Nós conhecemos o agir de uma maneira, digamos, inessencial, apenas como produção de um efeito, como atuação ou efetivação.
e ainda por cima estimando, avaliando esta efetivação por sua utilidade. Temos, portanto, uma concepção utilitarista e, de certa maneira, funcionalista da ação. Heidegger, no entanto, sugere uma palavra fundamental para dizer a essência do agir. Ele diz: agir é consumar, isto é, levar alguma coisa ao sumo, isto é, à plenitude, ao máximo, ao pique de sua essência, isto é, de seu vigor de ser. Então, a produção tem este sentido de consumação. Agir é produzir, mas produzir no sentido de trazer ou de levar alguma coisa para o livre, para o aberto, e nisto trazer ou levar esta coisa ao seu pique, ao sumo, ao mais alto de sua possibilidade. Nem toda ação ou produção será, neste sentido, uma efetuação ou efetivação de alguma coisa, e ainda mais de alguma coisa que possa ser valorada segundo o critério de utilidade. Pode haver ações, produções que sejam desúteis, não úteis, mas que sejam nobres, que sejam as mais essenciais, as mais importantes na vida, na condição humana. E Heidegger dizia: só pode ser consumado o que já é. Ora, o que é, entre aspas, antes de tudo é o ser, isto é, o que vigora, o que vige, o que tem força, antes de tudo, é o ser. E Heidegger, então, vai explicar por que ele disse que o pensamento age, né? O pensamento age no sentido não de fazer ou efetuar, efetivar alguma coisa. O pensamento age no sentido de produzir ou de consumar a referência do ser à essência do homem. O pensamento não faz nem efetua essa referência. O pensamento traz para o livre e conduz à plenitude essa referência do ser à essência do homem. O pensamento restitui, devolve, agradece esta referência do ser à essência do homem. Esta referência, essa restituição, ela acontece através da linguagem. E Heidegger então diz: a linguagem é a casa do ser. Ou seja, é a linguagem que concede abrigo, proteção, guarida à manifestação do ser. Na morada da linguagem habita o homem. O homem tem o seu modo de ser próprio, a sua essência, justamente na linguagem.
Então, a referência de ser ao homem e do homem ao ser se dá na linguagem. Os poetas e os pensadores são os vigias, isto é, aqueles que permanecem acordados para guardar, resguardar essa referência da manifestação do ser, a essência do homem, e da essência do homem, a manifestação do ser. Poetas e pensadores, eles tornam linguagem a manifestação do ser e conservam na linguagem a manifestação do ser. Até aqui nós trabalhamos na última aula. Vou seguir com a leitura dessas primeiras páginas da carta sobre o humanismo, tentando ainda aprofundar este problema do pensar e da ação. Heidegger diz assim: o pensamento não se transforma em ação por dele emanar um efeito, ou por vir a ser aplicado. O pensamento age enquanto pensa. Seu agir é, de certo, o que há de mais simples e elevado, por afetar a referência do ser ao homem. Toda a produção se funda no ser e se dirige ao ente. O pensamento, ao contrário, se deixa requisitar pelo ser a fim de proferir-lhe a verdade. O pensamento consuma esse deixar-se. Pensar é l'engagement par lettre pour lettre. Não sei se linguisticamente é possível dizerem-se ambas as coisas, par et pour, numa só expressão, a saber, penser, c'est l'engagement de l'être. A forma do genitivo de le deve exprimir que o genitivo é, ao mesmo tempo, genitivos subjectivos e objectivos. Não obstante, sejam sujeito e objeto títulos insuficientes da metafísica, que desde cedo, na forma da lógica e gramática ocidentais, se apoderou da interpretação da linguagem. O que se esconde nesses processos só hoje podemos suspeitar. Libertar a linguagem para um contexto essencial mais originário está reservado ao pensar e poetizar. O pensamento não é apenas l'engagement dans l'action, para e pelo ente no sentido do real da situação presente. O pensamento é l'engagement pela e para a verdade do ser, cuja história nunca passou e sim sempre está por vir. A história do ser carrega e determina toda condição e situação humana. Bom, nessa passagem tem algumas expressões em francês. Heidegger está escrevendo para um destinatário francês, Jean Beaufret. Vamos tentar aqui comentar brevemente isso que foi dito. Quer dizer, o pensamento é ação, não quer dizer que ele se torna ação na medida em que dele emana algum efeito, ou na medida em que se aplica o pensamento a alguma coisa. Heidegger diz: o pensamento age enquanto pensa. Seu agir, diz Heidegger, é de certo o que há de mais simples e elevado, por afetar a referência do ser ao homem. Então, esse agir do pensamento é simples. Isto é, não traz articulações, não traz composições, não se cinge em partes e nem se trata de reunir partes. O agir do pensamento é simples
e, no entanto, é elevado, é uno e é alto, porque o agir do pensamento afeta a referência do ser ao homem. Bom, para nós é muito difícil entender uma ação que não seja uma efetivação, que não seja uma aplicação. É uma ação simples e elevada. No pensamento chinês, no taoísmo, por exemplo, no pensamento de Chuang Tzu, esse tipo de ação simples e elevada e não ação, Wu Wei. Vamos recordar de Chuang Tzu para tentarmos entender esse sentido da ação como não ação, né? Ou seja, ação que não é nenhuma efetivação, mas que é consumação da referência do ser ao homem e do homem ao ser. Eu vou ler um texto de Chuang Tzu, que está no livrinho editado por Thomas Merton, chamado A Via de Chuang Tzu. O texto se titula Ação e Não Ação. Diz assim: a não ação do sábio não é a inação, não é estudada, coisa alguma a abala. O sábio é quieto porque não se altera, não porque ele queira ser quieto. A água parada é como o espelho. Você pode olhar nela e ver os pelos em seu queixo. Sua superfície é perfeitamente plana. Um carpinteiro podia usá-lo se a água é tão clara e sua superfície tão plana, quanto mais o espírito do homem. O coração do sábio está tranquilo. É o espelho do céu e da terra, o espelho de tudo. É vazio, é quieto, é tranquilo, é sem sabor, o silêncio, a não ação. Esta é a medida do céu e da terra. Este é o perfeito tal, isto é, o perfeito caminho. Os sábios encontram aqui seu lugar de repouso. Repousando, estão vazios. Do vazio vem o não condicionado. Daí, o condicionado, as coisas individuais. Assim, do vazio do sábio surge a quietude, da quietude a ação, da ação a realização. Da sua quietude vem sua não ação, que é também ação, e, portanto, sua realização. Pois a quietude é a alegria. A alegria é isenta de preocupações, fértil por muitos anos. A alegria faz tudo despreocupadamente, porque o vazio, o quieto, o tranquilo, o silêncio e a não ação, eis a raiz de todas as coisas. Bom, este texto nos parece oportuno para aludirmos a isso que Heidegger chama de a ação simples e elevada do pensamento. É chamada de não ação por Chuang Tzu pela tradição do Tao. Mas a não ação não é inação, ou seja, não é negligência, não é inércia, não é estagnação, não é deficiência no agir.
A não ação é, antes, a quietude. Uma quietude que não é um querer ser quieto e um fazer-se quieto. É uma quietude que é naturalmente quietude. Assim como o silêncio não é um calar-se, um fazer silêncio, né? A quietude e o silêncio aqui não são feitos pelo homem. Não nascem de um querer e de uma autoimposição do homem a si mesmo, propriamente dito. A quietude, o silêncio, não provém aqui da consciência. São, pelo contrário, a presença e a vigência do nada da consciência e na consciência. A quietude aparece aqui como espelho. A quietude do espírito como o espelho do céu e da terra. Na tranquilidade, usando uma palavra que Heidegger, a partir de Mestre Eckhart, muito desenvolveu, muito apreciou a palavra Gelassenheit, ou seja, serenidade, né? Coração do sábio, o centro âmago dele mesmo está na serenidade. E é nessa tranquilidade, nessa serenidade do espírito que se espelham o céu e a terra. Então, o pensamento sereno, quieto, silencioso, tranquilo, espelha o céu e a terra. O espelho reflete, o espelho deixa aparecer cada coisa na sua identidade, na sua diferença, à medida em que ele recebe a iluminação, o raio da luz. Assim, o pensamento na sua quietude, no seu silêncio, na sua serenidade, deixa ser a realidade, o real, as realizações em sua dinâmica de identidade e diferença. Deixa cada coisa aparecer como ela é e se dá. O agir do pensar é dessa maneira um deixar ser e aparecer cada coisa na identidade e na diferença de seu próprio modo de ser. Então, o pensamento do silêncio é esse pensamento que deixa aparecer a medida do céu e da terra. Pensamento é o vazio que deixa ser a plenitude do ser, de tudo aquilo que foi, é, será, ou pode ser, ou tem que ser. O pensamento é caracterizado por esse vazio, um vazio que deixa ser a plenitude do ser, a plenitude da identidade e da diferença das coisas. Do vazio, diz o texto, vem o não condicionado. A palavra condicionado em alemão se diz bedingt, né?
e a palavra coisa se diz ding, né? Então, condicionado é aquilo que está em meio à implicação e complicação das coisas entre si. Mas no vazio, no silêncio, na serenidade, o pensamento deixa ser o incondicionado, aquilo que não é nenhuma coisa e que não está implicado ou complicado com nenhuma coisa no meio das coisas. O ser que não é nenhum ente. Mas, digamos, é no vazio, na quietude do incondicionado que aparece o condicionado e as coisas individuais nas suas implicações e nas suas complicações. Daí que da não ação surge a ação, o engajamento no meio do que é condicionado, no meio do que é complicado e implicado entre as coisas. O pensamento, portanto, é uma quietude, mas uma quietude que não é ausência do movimento. É uma quietude que deixa e faz deslanchar o movimento na sua plena pujança, na sua plena possibilidade, no seu pleno poder ser. Então, por isso que no Oriente a não ação não é a carência da força da ação. É, pelo contrário, aquilo que dá à força da ação a sua boa possibilitação, o seu bom direcionamento, o seu bom deslanche, o seu ser bem sucedido. Por isso que para nós é estranho que, por exemplo, nas lutas, nas artes marciais e em demais artes, a não ação é que ela embala e movimenta toda a ação, né? Ela deixa e faz acontecer a ação na sua plena possibilidade. A não ação aqui como alegria, como quietude, como vazio, tranquilidade, silêncio, né? Porque é a raiz de todas as coisas. Então, o pensamento simples, ele é esse vínculo, esse enraizamento, né? É estar, esse retornar à raiz de todas as coisas e este provir da raiz de todas as coisas. Então é isso que Heidegger chama de a simplicidade e a nobreza ou a elevação do pensar. Voltando ao texto da Carta sobre o Humanismo, Heidegger diz: toda produção se funda no ser e se dirige ao ente. O pensamento, ao contrário, se deixa requisitar pelo ser, a fim de proferir-lhe a verdade. Então, pensar é deixar-se interpelar pelo ser e dispor-se a proferir-lhe a verdade, isto é, a dizer, a trazer à fala, à linguagem, a verdade do ser. Portanto, o pensamento é um engajamento, é um deixar ser o ser em todo o seu pleno vigor. É um engajamento pelo e para o ser. É um engajamento
do ser, né? Na medida em que o homem pensante corresponde à interpelação do próprio ser para trazer à linguagem a sua verdade, a verdade do ser, né? Então, só que essa linguagem precisa, diz Heidegger, ser libertada da gramática, né? O poeta, o pensador, é rebelde à gramática, no sentido de que ele é aquele que não segue simplesmente as regras do que está constituído, mas ele trabalha a favor da criatividade, da experiência criativa da linguagem. Heidegger diz assim: para aprendermos, continuando a ler essas primeiras páginas da Carta sobre o Humanismo, Heidegger diz: para aprendermos a experimentar em sua pureza, isto significa também levar à plenitude essa essência do pensar, devemos libertar-nos da interpretação técnica do pensamento. Seus primórdios remontam até Platão e Aristóteles. Para eles, o pensamento é em si mesmo uma tecné, o processo de calcular a serviço do fazer e operar. Nesse processo, já se toma o cálculo em função e com vistas à praxis e à apóiesis. Por isso, quando considerado em si, o pensamento não é prático. A caracterização do pensamento como teoria e a determinação do conhecimento como atitude teórica já se processam dentro da interpretação técnica do pensar. É um esforço reativo, visando preservar, também para o pensamento, autonomia face ao fazer e agir. Desde então, a filosofia sente constantemente a necessidade de justificar sua existência diante das ciências e crê fazê-lo da forma mais segura, elevando-se à condição de ciência. Ora, esse esforço é o abandono da essência do pensamento. A filosofia é perseguida pelo medo de perder em prestígio e importância caso não seja ciência, o que se considera como uma deficiência idêntica à insciência. Na interpretação técnica do pensamento, se abandona o ser como elemento do pensar. A partir da sofística e de Platão, a lógica é a sanção dessa interpretação. Julga-se o pensar como uma medida que lhe é inadequada. Um tal julgamento equivale ao processo que procura avaliar a natureza e as possibilidades do peixe pela capacidade de viver no seco. Já muito, demasiado muito, o pensamento vive no seco. Será que se pode chamar irracionalismo o esforço de repor o pensamento em seu elemento? Bom, assim como a linguagem, na tradição ocidental, veio sendo aprisionada pelas malhas da gramática, assim também o pensamento vem sendo aprisionado por uma interpretação técnica. E essa interpretação técnica do pensamento que, diz Heidegger, dá a origem à lógica. Isto é, quando o pensamento passa a ser cálculo. Bem, então é preciso, segundo Heidegger, libertar a linguagem deste controle da gramática. E isso os poetas e pensadores procuram sempre de novo. Veja um exemplo, por exemplo, de alguém como Guimarães Rosa ou como Manuel de Barros, né?
Assim também o pensamento precisa ser liberto de sua configuração técnica. Agora, Heidegger diz que essa configuração técnica do pensamento, ela já acontece na sofística e depois acontece em Platão e em Aristóteles. É que o pensamento acaba sendo rebaixado, por assim dizer, a uma tekné. Heidegger diz o processo de calcular a serviço do fazer e do operar. Então, pensamento se torna cálculo a serviço do fazer e do operar. É a concepção técnica do pensamento. Neste processo, o pensamento transformado em cálculo já está colocado em vista da praxis e da poiesis, isto é, da ação do homem no mundo da convivência, dos negócios e da produção do homem de obras. E Heidegger diz, quando considerado em si, o pensamento não é prático. E aí, para poder salvaguardar a autonomia do pensar face ao fazer e ao agir, então é que se passou a falar do pensamento como teoria, como contemplação, como atitude teórica. Mas Heidegger diz que isso já é tarde, isso já é tardio, já é reativo. Colocar o pensamento como teoria, como contemplação, delimitando-o em oposição à ação e à operação, e tentar salvaguardar a autonomia do pensar, caracterizando-o como contemplativo ou especulativo, isto já é uma reação a este acontecimento, ou seja, a este evento pelo qual o pensamento, como cálculo de representações, como combinação de representações, ele está direcionado ao fazer e ao agir. Desde então, a filosofia tem que se justificar diante das ciências. As ciências que são operativas e práticas. Conta-se uma história de Tales de Mileto, de que certa vez ele estava a contemplar o céu estrelado. E, contemplando o céu estrelado, ele caiu num buraco, num poço. E uma escrava, uma criada da Trácia, achou engraçado aquilo e fez uma gozação, caçoou de Tales, dizendo: aquele ali se ocupa de tal maneira com as coisas distantes dos céus que ele não é capaz de ver o que ele tem debaixo de seus pés na terra. Platão nos conta esta história no diálogo Teeteto 174a. Vou ler. Como também de Tales, que estava a estudar os astros, caro Teodoro, e olhava para o alto, caído num poço, uma criada da Trácia, espirituosa e graciosa, disse que teria brincado com ele, dizendo que ele, na sua vontade de saber as coisas que estão no céu, deixava passar despercebidas aquelas coisas que lhe estavam de frente e aos seus pés. Então, esta atitude do filósofo, como aquele que se volta na contemplação ao
divino, isto é, ao sobre-humano, àquilo que é mais elevado e ao mesmo tempo que é mais distante da realidade terra a terra da vida dos homens, esta caracterização da filosofia como atitude teórica, né? Ela traz consigo este problema. Quando o filósofo descobre as coisas mais elevadas e mais distantes, ele encobre para si mesmo as coisas mais básicas, mais elementares, mais terra a terra, as coisas que ele tem debaixo dos seus próprios pés. Então, a filosofia aparece no contexto das ciências e todo o seu poder pragmático e técnico, operativo, né? A filosofia aparece como um saber inútil, desútil. Aristóteles conta que o mesmo Tales de Mileto teria mostrado aos seus concidadãos, aos milésios, né, que ele seria sim capaz de ser hábil na técnica e nos negócios se ele quisesse. Conta Aristóteles que Tales, através dos conhecimentos astronômicos que ele tinha adquirido, pôde prever tempos de uma nova produção de azeitonas, né, de olivas, dos olivais. Né? Era um momento de carestia e um momento de não produtividade por causa do clima, e Tales, então, ele alugou, né? Melhor dizendo, ele comprou a bom preço, né? Os instrumentos de fazer óleos a partir das oliveiras, né? Das olivas ou das azeitonas. Né? E quando ele comprou esses instrumentos, quando não tinha atividade, quando era a produtividade muito baixa, né? Mas ele previu que viria um novo tempo e a partir do movimento dos céus, e quando veio este novo tempo, as pessoas queriam comprar dele, né, aqueles instrumentos para fazer o óleo de oliva. Né? E Tales mostrou que se ele quisesse ficar rico, ele ficaria. Mas não era exatamente seu interesse se dedicar aos negócios, né? E ao sucesso dos negócios. Aristóteles nos conta esta história. Né? O mesmo Aristóteles, na Ética Nicômaco, 1141b, 3 seguintes, diz o seguinte: por isso, de Anaxágoras, de Tales, de homens como esses, dizem que são sábios, não prudentes, uma vez que se veem ignorando aquelas coisas que são vantajosas para eles, e se diz deles que sabem coisas extraordinárias, admiráveis, difíceis e divinas, porém inúteis, porque não buscam os bens humanos. Ou seja, eles, os chamados filósofos, aqueles que são sábios, não aqueles que são prudentes, isto é, aqueles que sabem coisas elevadas e não aqueles que sabem coisas que são vantajosas para eles mesmos. Né? Porque eles sabem o quê? Coisas extraordinárias, peritá em grego. Coisas admiráveis, taumastá. Coisas difíceis, halepá. Coisas divinas, daimonia.
Porém, todas estas coisas extraordinárias, admiráveis, difíceis que sabem os pensadores, são inúteis, porque não buscam eles os bens humanos, né? Então, o pensamento assim caracterizado aparece como um pensamento contemplativo, teórico, como um pensamento desinteressado das utilidades e das vantagens das coisas úteis para o homem. Mas é uma maneira do pensamento, por assim dizer, ter que se justificar diante das condições do mundo humano, do cotidiano, inclusive das ciências. Um outro texto de Chuang Tzu, no mesmo livrinho A Via de Chuang Tzu, trata o inútil, né? Diz assim: disse Hui Tzu a Chuang Tzu. Hui Tzu era amigo de Chuang Tzu, mas ao mesmo tempo seu adversário, né? Hui Tzu era alguém pragmático, funcional, né? Era quase como um sofista, enquanto Chuang Tzu era um pensador. Diz assim: todo o seu ensinamento está baseado no que não tem utilidade. Replicou-lhe Chuang: se você não aprecia o que não tem utilidade, não pode começar a falar sobre o que é útil. Por exemplo, a terra é larga e vasta, mas de toda a sua extensão, o homem utiliza apenas poucas polegadas, sobre as quais se mantém de pé. Suponhamos agora que você tire tudo o que ele realmente não, de modo que ao redor de seus pés um golfo se abra e ele fique de pé no vazio, sem nada de sólido, com exceção do que se encontra bem debaixo de cada pé. Por quanto tempo poderá utilizar o que está usando? Disse Hui Tzu. Cessaria de servir a qualquer finalidade, concluiu Chuang Tzu. Isto prova a absoluta necessidade do que não tem utilidade. Então, nesse diálogo diz assim, não é necessário ao homem, não é importante para o homem apenas o útil. Mais necessário e mais importante para o homem do que o útil é o não útil, né? É o desútil. É aquilo que o homem não está usando, mas que possibilita ao homem o uso, né? Então, ele dá o exemplo da terra, né? O homem usa apenas poucas polegadas da terra, mas se retirasse tudo da terra que o homem não usa, aquelas polegadas de terra que o homem usa também ficariam inúteis, né? Não serviriam para nada. Assim, né, o pensar, ele se dirige ao não útil, né? E ele, em seu agir, é um agir simples e elevado, um agir nobre, né? Que se dá na dimensão do não útil, mas daquele não útil que é mais importante, mais necessário ao homem do que todo o útil. O problema, diz Heidegger, é que desde Platão, Aristóteles, a sofística, o pensamento foi absorvido pela interpretação técnica, direcionado para o fazer e para o agir, e com isso o pensamento perdeu o seu vigor próprio de ser. Ou melhor, o pensamento perdeu o seu elemento, né? Elemento é aquilo que perpassa, que envolve alguma coisa, dando a ela a possibilidade dela ser o que ela é. Assim, o elemento do peixe é a água, né? O peixe é envolvido pela água, ele é perpassado pela água, ele vive no meio chamado água. O peixe fora desse meio chamado água, o peixe não é peixe, o peixe não vive como peixe, não pode viver. Assim também, o pensamento
é pensamento no elemento do ser, no meio do ser. O pensamento fora do ser, o pensamento desligado, esquecido do ser, é um pensamento que não viceja, não vigora como pensamento. Enquanto todo fazer e agir está voltado para o ente, o pensamento está voltado para o ser. Mas o ente não pode ser o ente que ele é sem o ser, sem o vigor de ser. Então, o problema de colocarmos o pensamento como teórico, como contemplativo, como especulativo, em face ao fazer e ao agir, né, é que este modo de colocar o pensamento já está rendido à lógica dessa interpretação técnica do pensamento. O pensamento como cálculo em vista do fazer e do agir. E Heidegger diz, é o pensamento como um peixe que vive no seco, o pensamento que está fora do seu elemento. Então, toda a reflexão, toda a meditação do Heidegger é de reconduzir o pensar para o seu próprio elemento. É o peixe viver de novo no seu elemento, na água. É o pensamento viver de novo no elemento do ser. Agora ele termina com uma pergunta. Será que se pode chamar de irracionalismo o esforço de repor o pensamento em seu elemento? Ou seja, porque este pensamento questiona a interpretação técnica, racional, lógica, né, do pensamento como cálculo, este pensamento será que deveria ou poderia ser chamado de irracionalismo? Ora, quem divide tudo em racional e irracional já está numa interpretação técnica do próprio pensamento enquanto razão, do próprio pensamento enquanto cálculo. Né? Bem, então não é por aí, certamente. Né? Então, eu achei que era importante a gente fazer essa incursão no início da Carta sobre o Humanismo, para que nós pudéssemos entender melhor esta questão do pensar e do agir, né? Que Heidegger apenas de relance traz no texto que estamos tomando como objeto o texto O que quer dizer pensar. Com isso, nós esperamos terminar esta não é bem um excurso, mas é um sair fora do texto que era necessário para que nós entrássemos mais profundamente dentro do texto. Muito obrigado pela paciência, pela atenção e até a próxima.